Olá pessoal, mais um Saúde é Vida começando para você aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre as doenças reumáticas. Mas antes você precisa saber que para participar do Saúde é Vida e sugerir um tema para o programa é bem fácil. É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. O DDD é o 19, o número é o 978293776. Vai aparecer aí na sua tela também um QR Code para você acessar pelo celular. Dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia apontam que as doenças reumáticas acometem mais de 15 milhões de brasileiros e causam limitações, aposentadoria precoce e sérios impactos no sistema de saúde do país. Para falar sobre esse assunto, o convidado do programa de hoje é o reumatologista José Eduardo Martinez. Ele também é presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Doutor José, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde é Vida. Eu que agradeço por essa prestação de serviço que vocês fazem, porque informação é tratamento, né? Então é importante que a população esteja bem informada. Com certeza, doutor. Para a gente começar, então, no nosso programa, vamos falar um pouquinho o que são essas doenças reumáticas, né? Explicar para a população que está acompanhando o que são essas doenças especificamente. Na verdade, o reumatologista, ele é o clínico do aparelho locomotor. A medicina é dividida em clínica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, e quando a gente tem uma doença do aparelho locomotor, as doenças de tratamento clínico são chamadas de doenças reumáticas. Elas afetam as articulações, os músculos, os tendões, e tem várias naturezas, né? Então, nós temos doença de natureza inflamatória. Entre essas doenças inflamatórias, a gente tem aquelas provenientes de distúrbios autoimunes, ou seja, distúrbios da própria imunidade. Temos doenças também degenerativas, temos doenças metabólicas, então é um grupo grande de doenças e todas elas são chamadas de doenças reumáticas. Eu estava pesquisando, né, doutor? São mais de 120 doenças, é isso mesmo? Na verdade, esse número não é preciso, né? Pode ser até mais. E uma coisa muito importante é que nós temos uma interface grande com outras especialidades. Muitas das doenças que afetam o aparelho locomotor também afetam outros órgãos. Então, é muito comum a gente trabalhar junto com outros especialistas. Por isso que muitas vezes amplia esse número de doenças, porque aquelas que têm o mesmo mecanismo a gente acaba também ajudando a abordar, né? Doutor, e por que não se usa mais o termo reumatismo? Agora se fala doenças reumáticas. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho por que houve essa mudança. Na verdade, reumatismo dá a ideia de uma doença só, né? E nós estamos falando de um número grande de doenças, né? Reumatismo é um termo muito antigo, que na medida que a gente foi conhecendo melhor cada doença, vendo que elas são diferentes entre si, em seu mecanismo, como se apresentam e como têm que ser tratadas, não coube mais usar esse nome reumatismo. Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, se na minha sala de espera os pacientes se conversarem, todos vão dizer que tem reumatismo, se não usarem o termo adequado, quando na verdade tem doenças diferentes. E eu disse no começo, informação é importante, né? E essa troca de informações, achando que é uma doença só, poderia prejudicar o entendimento e a abordagem das doenças. Com certeza, isso ajuda muito até no tratamento, né, doutor José? Sem dúvida, sem dúvida. Doutor, agora, essas doenças, elas são consideradas graves? Como toda doença, ela tem um espectro grande, ou seja, em alguns pacientes elas não são tão graves, em outras são muito graves. Há um potencial de gravidade próprio de cada doença, né? Então, nós temos doenças do dia a dia, né? Mas também temos doenças que impõem gravidade em algum momento, né? Isso tem que ser avaliado doença a doença e caso a caso, paciente a paciente, né? Quando a gente fala, doutor José, em doenças reumáticas,
a gente já logo pensa, aliás, né, em idade. Tem alguma relação dessas doenças com idade ou elas podem atingir aí qualquer pessoa? Então vamos lá, de novo, depende da doença. Quando eu falo, por exemplo, de osteoartrite, a que é popularmente chamada de artrose, a gente vê em pessoas de mais idade. Quando eu falo de osteoporose, eu estou falando de pessoas de mais idade. Mas nós temos as doenças reumáticas da infância. A artrite idiopática juvenil, a febre reumática, entre elas. Temos as doenças reumáticas do adulto jovem. Por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico é do adulto jovem. A própria gota começa na idade do adulto jovem. Eu volto a dizer, não dá para a gente tratar todas as doenças como uma só, né? A gente tem que ver caso a caso. Doutor, agora eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho se existem fatores de risco para essas doenças reumáticas. Boa parte dessas doenças tem uma predisposição genética. Eu diria que praticamente todas as doenças crônicas têm uma predisposição genética. Mas todas elas têm fatores ambientais ou fatores de nutrição, o tipo de alimento que a gente usa. Vamos usar um exemplo. Lúpus está relacionado à exposição ao sol. Gota está relacionado ao consumo de proteínas. A osteoartrite tem muito a ver com falta de atividade física. Então, em geral, é uma combinação de predisposição genética com o estilo de vida e muitas vezes fatores ambientais. E quais são os principais sintomas, né, nesse quadro geral aí de doenças? Quais são os principais sinais, sintomas que elas começam a dar aí para as pessoas ficarem alertas, né, entenderem um pouquinho para o que precisam prestar atenção? Um denominador mais comum, mais prevalente, é o envolvimento das articulações, né? Muitas vezes as pessoas procuram o reumatologista porque dói as articulações, porque aumenta o volume das articulações, porque tem rigidez e dificuldade ao movimento. Então, o que a gente aconselha sempre? Não encare dor articular como uma coisa normal da vida. Muitas das doenças são frequentes, mas não é normal da vida. Tendo dor articular, tendo dor na coluna lombar, tendo dor na coluna cervical, tendo algum fator de imobilidade, procure logo um médico para que seja feito o diagnóstico diferencial. E com o diagnóstico precoce de qual doença está gerando esses sintomas, sempre fica mais fácil de tratar. Como eu disse, as doenças reumáticas não obrigatoriamente envolvem só o aparelho musculoesquelético. Muitas vezes tem envolvimento de pele, muitas vezes tem envolvimento até da circulação, os vasos. Existe um grupo grande de doenças chamadas vasculites, elas são mais raras, mas também são do âmbito da reumatologia. Então, o fato é que, se sentiu doente, tem um sintoma, procure seu médico. No caso de sintomas como, por exemplo, dor articular, nós recomendamos procurar um reumatologista. É uma doença, então, doutor José, que ela afeta aí praticamente o organismo todo, né? Se você for analisar bem, é isso? Então nós temos que voltar para aquela conversa inicial. São muitas doenças, né? Então, algumas dessas doenças afetam várias partes do organismo, às vezes o organismo todo, e outras são mais localizadas, né? Diante desse cenário, né, de muitas, né, doenças, como que é feito o diagnóstico? Tem um diagnóstico específico para cada tipo ou não? É um diagnóstico geral? Como que isso é feito, né, pelos médicos? Em primeiro lugar, isso vale para toda a medicina. O diagnóstico ou a elaboração de hipótese diagnóstica começa com uma boa consulta, né? Uma história clínica adequada, detalhada, um bom exame físico, aí o médico vai levantar as hipóteses. Para cada doença que essa hipótese gerar, tem exames específicos, né? Algumas doenças não têm nem exame, ou seja, sai da consulta já com uma hipótese diagnóstica muito forte. Mas a maior parte precisa de alguma coisa complementar, seja exame de imagem, seja exame laboratorial, ou seja, eventualmente, até o que a gente chama de exames funcionais.
Outra questão que eu queria falar, se eu penso que uma doença reumática está afetando, além do esqueleto, está afetando o coração, talvez eu precise explorar também exames, se tem o coração, podia ser rim ou qualquer outro órgão. E muitas vezes nós, reumatologistas, nos associamos com colegas de outras especialidades, é necessário que eles estejam junto com a gente, ou até outros profissionais de saúde. Considerando, por exemplo, que o músculo esquelético está envolvido, profissionais de saúde da área de reabilitação, para nós, eles são muito importantes. Considerando que aspectos emocionais afetam muito as doenças crônicas, profissionais da área, seja da medicina, da psiquiatria, como da psicologia, eles passam a ser muito importantes. Então, esse é o aspecto interessante da reumatologia, que é a necessidade de se integrar com os outros profissionais de saúde e com outras especialidades médicas. Doutor José, o senhor, né, especialista nessa área específica, tem visto muitos pacientes chegando com problemas de doenças reumáticas? Eu falo isso por conta da nossa vida agitada, né, da alimentação não está tão adequada. O senhor tem visto isso? Então, assim, eu vou chamar isso de a reação de estresse, que é aquela reação que nós deveríamos lançar mão do ponto de vista biológico em situações de ameaça, hoje é uma coisa constante no dia e várias vezes ao dia. Tanto porque nós temos muitos estressores novos, né? O dia todo tem questões que nos assombram, vamos chamar assim, tanto quanto questões emocionais levam pessoas a ter uma personalidade que encaram como estressores, às vezes, coisas do dia a dia. São dois caminhos. Essa reação de estresse constante afeta o organismo como um todo. E as doenças reumáticas não deixam de ser afetadas, né? Da mesma forma que se fala de estresse para pressão, se fala de estresse para diabetes, o estresse é central nas doenças reumáticas. Algumas com mais carga emocional, outras nem tanto, mas ainda assim afetadas pelo estresse. Então, a piora de doenças reumáticas inflamatórias, eu vou citar aqui a artrite reumatoide, o lúpus, relacionada a estresse, é descrito. Outras doenças de dor crônica, por exemplo, dor crônica é muito afetada pelo estresse. Isso pensando em apenas estresse. Quando eu falo que se associa a ansiedade e depressão, e daí a gente já está falando de um problema um pouquinho mais profundo, isso ainda se agrava ainda mais, né? Doutor, agora tem uma expressão que a gente escuta muito, reumatismo no sangue. O que é isso? Por que existe essa expressão? Isso de fato existe? Eu gostaria que o senhor explicasse também, né, para ajudar a população que está acompanhando a entender um pouco mais ainda desse assunto. Na verdade, isso é um termo muito antigo, que remete a uma doença da infância, em que as pessoas tinham o quadro articular lá atrás, né? E no exame de sangue apareciam alguns marcadores, né? Então, as pessoas dividiam aquelas doenças que afetam as juntas, mas não alteram o exame de sangue, com aquelas que alteram o exame de sangue e chamavam reumatismo do sangue. Na verdade, o sangue não está doente, né? O sangue apenas reflete a inflamação. Existem exames de inflamação, exames que detectam anticorpos, não existe uma doença no sangue. Existem, sim, doenças reumáticas que também afetam o sangue, por exemplo, anemia, baixa de plaquetas, mas isso não é que o sangue é um sangue doente, tá? Então, nós, da medicina, não utilizamos mais esse termo. Da mesma forma que a gente abandonou o reumatismo em geral, a gente já abandonou o reumatismo no sangue há muito tempo, né? Existem formas populares de se comunicar que persistem ao longo do tempo. E é difícil mudar, né? Por exemplo, quando a gente fala assim, desgaste em joelho, a gente está falando de osteoartrite, que é uma doença complexa, que tem, sim, a cartilagem com problemas de regeneração, mas que tem inflamação. Então, os termos técnicos eles foram mudando, mas os termos populares nem sempre se atualizaram. E a gente precisa, às vezes, ter mais tempo para explicar ao nosso paciente, porque esse entendimento dele faz diferença na hora da abordagem.
Doutor, então é bom esclarecer isso, né? Não é que o sangue está com algum problema ou que a pessoa está com alguma doença no sangue, e só que ele está apontando que alguma coisa ali no organismo não está indo bem, né? Dentro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, uma grande preocupação que a gente tem hoje é dar a informação correta. Então, a gente tem todo um setor de divulgação de informações médicas para os pacientes e para familiares, utilizando o nosso site, utilizando as mídias sociais. Nós temos mídias sociais para pacientes, com essa intenção de a gente fazer o que a gente está fazendo aqui de uma forma contínua. Com certeza, isso é fundamental, né, doutor José? Agora, a pessoa que ela é diagnosticada com alguma doença reumática, ela precisa fazer o tratamento pela vida toda? Ou é só até um certo período? Como que fica isso na questão do tratamento? As doenças reumáticas, boa parte delas, são crônicas. Doença crônica, em geral, ela é contínua. Isso não quer dizer que não tenha tratamento e não quer dizer que o paciente possa ficar bem sem remédio. Agora, o acompanhamento médico deve ser para sempre. Algumas doenças, com mudança de estilo de vida, com controle de peso, com exercício físico importante, a pessoa pode ficar bem e até abrir mão de remédios no futuro. Outras não. O remédio é fundamental para esse controle. Então, quando eu falo de doença crônica, isso não vale só para a reumatologia, vale para diabetes, para hipertensão. O tratamento e o acompanhamento é para o resto da vida, nem sempre com medicamento e os mesmos ao longo do tempo. O que a gente aconselha? Acompanhamento médico regular para fazer esse controle. Doutor José, o tratamento para essas doenças, no caso, ele é basicamente feito só com remédios? Em linhas gerais, né? Eu gostaria que o senhor explicasse como que é o tratamento. Então, vamos lá. Vamos voltar àquela questão de que o tratamento depende da doença, né? Na maior parte das nossas doenças, mudar estilo de vida, uma vida saudável, é parte integral do tratamento. O remédio, para algumas delas, é um complemento, né? Ou seja, atividade física, controle emocional, tudo isso é importante. Em algumas, principalmente as doenças autoimunes, inflamatórias mais agressivas, você precisa do remédio, né? Aí você precisa do remédio. E de acordo com o mecanismo da doença, é o tipo do remédio. Vou citar uma doença muito prevalente, que nós estamos no mês de conscientização sobre ela, que é a artrite reumatoide. É um protocolo de tratamento que o mundo todo faz igual, né? E nós temos aqui no Brasil a disponibilidade desses medicamentos, tanto no setor público quanto no setor privado, e às vezes medicamentos sofisticados, e que requerem aí um controle de perto. Já algumas doenças, atividade física, redução de peso, uma boa noite de sono. Vou citar aqui a fibromialgia, que é uma doença que gera muita dor, às vezes o paciente até resiste à atividade física, eu entendo, porque faz atividade e dói mais, mas que no longo prazo, uma atividade leve, compatível com o que ele pode mudar toda a evolução. E nós não encontramos para essa síndrome aquele remédio que a gente diga, toma essa pílula e está resolvido, né? Então varia muito de caso para caso. Doutor, o senhor comentou agora há pouco, né, sobre o exercício físico. As pessoas diagnosticadas com essas doenças, elas podem praticar qualquer tipo de esporte, qualquer tipo de exercício, ou aí também tem que ter uma orientação, um acompanhamento mais especial? Não, tem que ter uma orientação, tem que ter uma definição do que é possível ou não, mesmo porque nós temos duas situações. Alguns pacientes com um tipo de problema precisa de determinado exercício, outros já precisa de outro. Tem pacientes que toleram mais exercício, outros não. Tem exercícios que sobrecarregam. Então, isso tem que ser individualizado. Entra dentro daquilo que eu já falei. O médico trabalhando com um profissional da reabilitação ou com um profissional educador físico. Se a gente trabalhar junto, a gente vai fazer uma receita de exercício para cada paciente. A gente entende que exercício não é para ser aconselhado, é para ser prescrito. E aí tem que ter uma individualidade.
Por isso que nós nos batemos muito do acesso às pessoas, não só a medicamentos, mas o acesso às pessoas a esse tipo de tratamento. Ou seja, ele às vezes é mais importante do que o remédio. Doutor, para a gente encerrar aqui nosso primeiro bloco, eu gostaria que o senhor explicasse, a gente já comentou um pouquinho, né, no início, mas falar um pouco sobre a ligação entre as doenças reumáticas e a saúde mental. Como que a depressão e a ansiedade, elas podem afetar essas condições crônicas? Na verdade, a gente sabe que a ansiedade e a depressão tem um aspecto físico, biológico, relacionado com mediadores químicos que afetam o sistema imunológico, por exemplo. Os nossos sistemas, eles se conversam, né? Não existe um sistema nervoso, um sistema sanguíneo, tudo isso se conversa. Então, uma doença emocional, com certeza, afeta. Afeta também a indisposição, por exemplo, para o tratamento. Eu preciso de um paciente, acabei de dizer, fazendo exercício, e a depressão muitas vezes o impede, ou dificulta isso, né? Então, hoje, o clínico, ele tem que entender que doença mental, ou melhor, questões emocionais, nem sempre as pessoas são doentes, não pode ficar como só ao cuidado do profissional de doença mental. O clínico tem que também, de alguma forma, saber abordar. No próximo bloco, nós vamos falar sobre as doenças reumáticas que mais atingem a população. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Saúde é Vida e hoje falando sobre doenças reumáticas com o reumatologista José Eduardo Martinez, que também é presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Doutor, estamos de volta aqui, né, no segundo bloco. Vamos falar um pouquinho sobre as principais doenças que acometem a população. Por exemplo, eu tenho aqui que a artrite reumatoide é uma delas. Eu gostaria que o senhor explicasse, então, o que é essa doença, quais são os principais sintomas, diagnóstico. Então, a artrite reumatoide é uma doença autoimune, ou seja, ela tem a ver com desequilíbrio do sistema imunológico, onde o sistema, em vez de defender, acaba gerando alguma lesão, gerando inflamação. E que o órgão-alvo principal da artrite reumatoide é a articulação. Por isso que ela tem o nome artrite, é uma das várias artrites, né? É a artrite reumatoide. Alguns dos colegas vão chamar de doença reumatoide, mas ela recebeu o nome de artrite porque é o órgão principal. Ela não afeta só as articulações, ela pode afetar também outros órgãos. Nas articulações, ela envolve tanto articulações pequenas como grandes, é comum e exuberante, às vezes, o acometimento das mãos. Então, tem dor, tem aumento de volume, tem limitação de movimento, e o paciente tem muita rigidez na parte da manhã, uma rigidez, às vezes, de horas, né? Mas também envolve grandes articulações, como joelhos, tornozelos. Importante saber que precisa do médico fazer essa história para poder se fazer a suspeita de uma ou de outra doença, porque às vezes a apresentação é muito semelhante, né? É uma doença que, em determinados pacientes, não é a maioria, mas em determinados pacientes, também envolve outros órgãos, podia citar pulmão, os vasos, até eventualmente o coração, são os casos de mais gravidade, são os casos que têm, vou chamar assim, mais anticorpos, né? É uma doença que tem que ser tratada precocemente, por isso o diagnóstico tem que ser precoce, porque essa inflamação nas articulações pode levar a lesões, a incapacidade, a deformidades. Por outro lado, é uma doença que hoje, em comparação com outras, talvez mais prevalentes, essa doença hoje tem recursos, né? A gente hoje tem, no Brasil, os medicamentos de ponta iguaizinhos do resto do mundo, né? E que são disponíveis
tanto no serviço público como no serviço privado. O pulo do gato da artrite reumatoide é o diagnóstico o mais cedo possível, né? Há uma predisposição genética, ou seja, dentro de determinadas famílias a gente tem maior evidência dessa presença, mas há gatilhos, né? Por exemplo, a gente sabe que o tabagismo é um problema sério junto com a artrite reumatoide, né? Por isso que o médico, ele combate o tabagismo não só pensando em coração, pensando em impressão, pensando em pulmão, mas também na doença reumática o tabagismo é um problema sério e é um dos gatilhos, por exemplo, um dos agravantes da artrite reumatoide. Lógico que tem gente que tem artrite reumatoide e não fuma, né? Mas não esse é um fator agravante. Predomina em mulheres, tá? Mas os homens também têm, e às vezes com gravidade. Hoje a gente está falando de uma doença em torno de 1 a 1,5% da população, o que é muita gente. É muita gente. Exatamente, doutor. E essa doença, ela predomina mais em mulheres jovens ou mulheres mais velhas? A facilidade, a maior parte começa em torno dos 30 aos 50 anos, né? Existe também casos que extrapolam isso. Existe que vai começar no idoso, existe a chamada artrite idiopática juvenil, que de alguma forma se parece com a artrite reumatoide. Mas a faixa de idade que a gente costuma ver surgir nesse momento, tá? E outra doença muito comum também, né, doutor José, é a osteoporose. Eu gostaria que o senhor explicasse também um pouquinho sobre ela, quais são os principais sintomas, diagnóstico e o tratamento. Isso é para mostrar para você a diversidade de doenças que a reumatologia trata. Enquanto a artrite reumatoide é uma doença inflamatória autoimune, a osteoporose é uma doença metabólica do osso, que tem a ver com degeneração, né? A osteoporose é a fragilidade do osso, levando o paciente ou a paciente, aí sim a grande maioria são mulheres, a ter fraturas sem grandes traumas. Então a osteoporose é uma redução somente da quantidade de osso, mas sobretudo um aumento da fragilidade do osso, levando a fraturas, chamamos de fraturas de fragilidade, né? Ela tem uma influência grande da parte hormonal, né? O estrógeno feminino protege a mulher contra a osteoporose, por isso que a frequência dela pós-menopausa, ela é quase que reta. Existem outros fatores de fisiopatologia, mas a questão hormonal é importante. Importante também dizer que o diagnóstico da osteoporose é feito pelo exame de densitometria óssea, tem fator de risco, temos que fazer alguma investigação laboratorial, mas é densitometria. Mas é importante dizer que existem outras doenças metabólicas que também alteram a densidade do osso, são muito mais raras. Mas na hora que se faz a densitometria e vê que há uma baixa óssea, é importante que se faça exames para diagnosticar ou pelo menos descartar essas doenças mais raras. Mas é uma doença muito diferente. Essa diversidade eu acho importante que as pessoas entendam. No caso da osteoporose, hoje está no arsenal de exames do ginecologista, quando a mulher começa a entrar no climatério, fazer a densitometria óssea, fazer essa pesquisa, né? E quem tem fator de risco tem que se preocupar ainda mais. Também a osteoporose está relacionada com alguns medicamentos. Vou dar o exemplo do corticoide, que é um remédio importante na reumatologia, mas é importante, por exemplo, para quem tem asma, é importante para quem tem várias doenças são tratadas com corticoide, mas ele leva a uma osteoporose, às vezes, precoce. Então, a osteoporose relacionada a medicamentos também tem que ser prestado atenção, né? Então é isso. Doutora, até fiquei curiosa, né? Por que o corticoide, ele gera um desgaste do osso, é isso? Na verdade, a vitamina D é uma vitamina importante, entre outras coisas, para absorver o cálcio. O corticoide, ele é um antagonista, vamos chamar assim, da vitamina D. Então, um dos fatores é esse, né? Outro, ele age diretamente no mecanismo ósseo, favorecendo o desequilíbrio entre reabsorção e formação. Doutor, vamos falar um pouquinho agora da gota. Eu achei interessante quando o senhor explicou
no primeiro bloco, que ela está relacionada à alimentação. Então, acho legal a gente mostrar como que é diversificado, né, essa questão das doenças reumáticas. Gota é uma doença metabólica. Ela é relacionada com a formação de cristais, pequenos cristais de urato, que se depositam, entre outros lugares, na articulação. Pode se depositar também em rim, formando cálculo renal, pode se depositar embaixo da pele. Em geral, quem deposita cristal de urato, há uma associação com o aumento do ácido úrico no sangue também. Eu falo em geral, porque temos casos de formação de urato em que o ácido úrico no sangue está normal, momentaneamente ou sempre. Ela predomina em homens, e homens jovens, né? Lá ao longo do tempo ele pode ter um impacto grande, e o ácido úrico tem a ver com o metabolismo das proteínas. Por isso que é sempre relatado, olha, quando eu tenho excesso de proteína, seja com carne vermelha, grãos, com bebida alcoólica, eu tenho um risco maior de ter a manifestação da gota. E a manifestação, eu vou voltar nisso um pouco depois. A manifestação da gota pode começar com crises de artrite, mas muita inflamação, muita dor, de curta duração, 4 ou 5 dias, e dá um impacto muito grande agudo. Ao longo do tempo, essas crises podem diminuir o intervalo e pode se tornar até crônico, com depósito embaixo das articulações. O tratamento é tentar manter esse ácido úrico o mais próximo do normal, tá? Até recentemente, a gente tinha 7 como limite de ácido úrico para homem. Agora há uma campanha, e que a sociedade brasileira está encampando isso, está liderando isso, porque o nível alvo do tratamento seja manter em 6 miligramas. Parece que é um número mais saudável. Como é que a gente faz isso? Sim, melhorar o estilo de vida é fundamental. Emagrecer, tudo que eu já falei para tudo. Mas muitas vezes, ou na maior parte das vezes, você precisa de remédio que reduza o ácido úrico. Quando as pessoas falam de dieta, a dieta é muito útil para evitar a crise. Ou seja, eu posso fazer uma dieta rigorosa e nem sempre o meu ácido úrico abaixa para onde eu quero. Por isso que eu preciso do remédio. Mas toda vez que eu tenho uma dieta adequada, eu tenho menor chance de ter as crises de gota. Né? Então, essa relação. Eu, particularmente, acho que a gente não pode prescindir de medicamentos, principalmente em quem tem gota frequente, crises frequentes, com ácido úrico muito elevado. Né? Mas, sim, melhorando a alimentação e o estilo de vida, e não é só questão de dieta, é exercício e emagrecimento também, eu diminuo a necessidade, talvez, de remédio. Agora, doutor, vamos falar um pouquinho da chamada artrose, né? Popularmente, esse é o nome dela, né? Gostaria que o senhor explicasse também sobre os sintomas, falar um pouquinho do diagnóstico e tratamento. O termo técnico, a literatura mundial médica, usa o termo osteoartrite. E a gente está tentando mudar esse termo artrose, ele é popular, nós mesmos médicos usamos, porque às vezes a comunicação com o paciente é mais fácil, mas nós estamos falando de uma doença que afeta toda a articulação. A cartilagem, a gente tem modificações da cartilagem, com quadro de degeneração, vamos dizer assim. O osso abaixo da cartilagem também se modifica, porque tem um impacto maior, e há uma inflamação de muito menor intensidade do que na artrite reumatoide, mas também há uma inflamação. E esses 3 aspectos, eles se combinam e vão levar à dor e à limitação funcional. Nós temos a osteoartrite, que tem preferência por algumas articulações, por exemplo, as juntas da ponta do dedo, as interfalangianas proximais, que são aqui do meio. Curiosamente, ele poupa outras. E isso ajuda o médico a fazer essa distinção. Que enquanto a artrite reumatoide envolve muito essa metacarfalangiana, a artrose não. O fato é que você precisa de um médico para diagnóstico, até para saber
entre uma e outra qual que está envolvida. A idade faz diferença, a obesidade faz diferença, não só pelo impacto mecânico, mas também a gente sabe hoje que a obesidade aumenta esse processo inflamatório. Às vezes pode ser provocado por trauma. Tem famílias de pacientes com osteoartrite, há um componente genético. Por isso que um grande desafio é a gente olhar cada paciente com osteoartrite, que você chamou de artrose, e ver qual o fator naquele paciente está fazendo diferença, para fazer a correção. Nós tratamos em termos de remédio para aliviar a dor e para, principalmente aliviar a dor e aliviar a inflamação. Infelizmente, os analgésicos ele não pode usar por longo tempo, porque tem seus problemas. E nós não temos um medicamento hoje que a gente diga modifica a evolução da osteoartrite. Um medicamento que nós estamos buscando, a ciência está buscando, mas não tem hoje. Então, é fundamental aqui, sim, a mudança de estilo de vida, o fortalecimento muscular, e vamos tentar melhorar o sintoma para o paciente poder fazer tudo isso e manter uma boa função. O senhor comentou sobre essas pesquisas que estão sendo feitas. Tem alguma já que aponte aí uma esperança para essas pessoas que estão vivendo esse problema, né, da artrose? Na verdade, a gente tem visto nos últimos congressos pesquisas em fases precoces, algumas muito próximas de chegar ao público, mas ainda é muito assim, não dá para dizer que isso vai chegar daqui um mês ou dois, pode ser que demore mais, né? Infelizmente, o que a gente tem são produtos que não têm uma base científica muito forte e que muitas vezes são utilizados, né, para isso. Uma outra doença que... Porque é uma doença muito prevalente, tá? Enquanto eu falei de artrite reumatoide de 1%, a osteoartrite é uma coisa muito maior, tá? Doutor, uma outra doença que é bastante comum também na população é a chamada lombalgia, né? As dores nas costas. Essas são as campeãs, né? A dor lombar, ou dor em coluna, que pode ser cervical, pode ser lombar, ela é multifatorial, né? Ela tem a ver com postura, ela tem a ver com o trabalho que a gente faz, ela tem a ver com as modificações das articulações ao longo do tempo. Ela gera dor, ela gera incapacidade, né? E para esse grupo, a gente precisa, sim, de um tratamento multiprofissional, muitas vezes, né? E eu diria que a grande maior parte das pessoas, ao longo da vida, teve alguma crise de dor lombar. Para algumas pacientes, ou algumas pessoas mais precocemente, ou mais frequentemente, outras nem tanto, mas e ela também está no contexto das outras doenças. Algumas causas da dor lombar têm a ver com a osteoartrite, com a artrose. Outras causas têm a ver com a fibromialgia. Então, é complexo, mas tem que ser individualizado esse tratamento. No caso, o tratamento dela é basicamente também remédio? Não, depende do diagnóstico que eu fizer. Eu diria que as medidas não farmacológicas são mais úteis. Não adianta eu dar o remédio se a pessoa fica numa má postura o dia inteiro. Não adianta eu dar o remédio se a pessoa tem uma sobrecarga de peso. Não adianta... o remédio ele é para alívio dos sintomas, né? Alguns casos tem que ir para procedimentos mais invasivos, como infiltrações locais, de acordo com o problema, e até procedimentos cirúrgicos, quando tem instabilidade, por exemplo, né? Então, não é só remédio, né? Na verdade, eu acho que o remédio, ele infelizmente, não tem a eficácia que nós gostaríamos, né? Exatamente. Doutor, uma outra dúvida, né, que é bastante comum. Pessoas que fazem movimentos repetitivos, trabalhos que exijam movimentos repetitivos, isso também é prejudicial de alguma forma? Pode gerar aí alguma doença reumática? Os movimentos repetitivos, ou os movimentos com muita carga, às vezes nem são repetidos, mas com muita carga, tem uma tendência a afetar muito
o que a gente chama de partes moles. Tem tendões, bursas, chamadas tenossinovite. Então, isso é comum, né? E uma vez o processo inflamado, precisa de tratamento anti-inflamatório, seja medicamentoso, seja de fisioterapia. Agora, o que nós falamos muito do movimento repetitivo é no sentido de preveni-lo. Ou seja, vou voltar para o exercício. Tem algumas empresas que até entenderam isso e colocam ginástica laboral no contexto do seu trabalho. E eu faço sempre uma comparação com para os meus pacientes. Você pega, por exemplo, um esportista, que a gente viu ontem no jogo, eles entram e aquecem antes. Independente do esporte. Aí a pessoa vai fazer um trabalho de casa, que vai exigir o corpo. Vai fazer um trabalho no serviço. E não tem esse alongamento, esse preparo, né? Então, a gente acha que muitos dos problemas do movimento repetitivo poderiam ser evitados com você entender que o seu corpo é um instrumento de trabalho, é um instrumento de ação e que precisa ser trabalhado, né? Porque depois que inflama, as coisas ficam realmente mais difíceis, né? Essa parte também tem um pouco a ver com o emocional, né? Se eu tenho uma pessoa que minha musculatura é tensa, se eu estou insatisfeito com aquilo que eu estou fazendo, a chance de eu ter lesão e inflamação é muito maior. Então, a adaptação do serviço ao que eu posso fazer faz parte disso. Entendo que isso é o mundo ideal, tá? Entendo que é o mundo ideal, mas é o que já foi observado, né? Uma outra dúvida que surgiu aqui para a gente é a calcificação dos ossos. Tem alguma relação com alguma dessas doenças que a gente está comentando? Na verdade, o que você deve estar comentando é que algumas dessas tendinopatias, desses tendinites ou tendinopatias, algumas dessas bursopatias crônicas, elas podem gerar depósito de cálcio, perpetuando o processo. Isso é um aspecto. Outro aspecto, tem pessoas que têm doenças metabólicas que predispõem a depósito de cálcio. Metabólicas, inclusive hormonais. Então, sim, quando eu tenho depósito de cálcio, em geral é em volta da articulação. Alguns poucos são dentro da articulação, mas em volta. Pode gerar dor e limitação do movimento, né? Então, quando você fala de calcificação, não é bem no osso, calcifica o tendão, calcifica até a cartilagem, né? Mas sim afeta, e aí o médico, observando isso, vai saber dar uma condução específica para essa situação. Doutor José, uma outra doença que eu acho importantíssimo a gente falar aqui é sobre a fibromialgia. Ela também atinge boa parte aí da população e eu gostaria que o senhor explicasse também o que a pessoa mais sente, né, com relação à fibromialgia. Dói o corpo todo? Fibromialgia é uma área de muito interesse meu, né? Eu fiz toda a minha carreira acadêmica, desde mestrado, doutorado, estudando a fibromialgia. Fibromialgia é um distúrbio de percepção de dor. Ou seja, os pacientes com fibromialgia sentem dor sem estar acoplado a uma lesão. Nós todos temos um mecanismo que faz com que a gente sinta dor. Sentir dor é importante. Se eu tenho uma lesão e eu não sinto dor, eu não vou saber que ela está lá. Se eu fico horas sentado e não tenho dor nas costas, eu não vou saber que eu preciso andar. E esse mecanismo é regulado, de forma que a gente sinta a dor na quantidade correta. É como se fosse um volume de dor, que já varia de pessoa para pessoa geneticamente. Mas tem um grupo de pacientes que tem um desequilíbrio nesse sistema de percepção de dor e tem dor extensa, ou seja, dor generalizada e de muita intensidade. Então, eles chegam para o médico e falam assim, olha, dói o corpo inteiro. O médico conversa um pouco mais para entender que realmente dói o corpo inteiro. Esses pacientes têm junto fadiga, alteração do sono, eles acordam muito cansados e na evolução pode ter uma acentuação de esquecimento, falta de atenção. Então, essa síndrome, ou seja, esse conjunto de sintomas, a gente chama de fibromialgia. Então, a gente já sabe que tem envolvimento do sistema nervoso central,
hoje a gente entende que tem o movimento do sistema periférico, a gente sabe também que tem um movimento importante do estresse. Quando eu falo estresse, as alterações hormonais do estresse, alterações também bioquímicas do estresse, né? É uma doença que tem um impacto muito grande na qualidade de vida dos pacientes. Doutora, ela afeta mais as mulheres ou os homens? Também é um predomínio de mulheres. Há homens, sim, com fibromialgia, em geral são casos até mais difíceis de conduzir, mas há um predomínio em mulheres. E existe alguma explicação para que ela afete mais as mulheres? Infelizmente, uma explicação assim, definida, não. Né? Acredita que a forma de percepção de dor entre homem e mulher já é diferente ao nascimento, ou seja, já é diferente geneticamente. O perfil e por que o desequilíbrio é maior nas mulheres que os homens, nós não sabemos. Como o estresse tem muito a ver, você sabe que também o estresse na mulher e no homem são diferentes. Eles ocorrem igual, mas de uma forma diferente. Eu acho que está aí também uma possível explicação. Doutor, para a gente encerrar aqui nosso segundo bloco, né, eu gostaria que o senhor deixasse algumas orientações para as pessoas que estão, né, vivendo algum tipo de estão vivendo nessa condição, né, com algum tipo de doença reumática. O que é o principal que elas não podem deixar de fazer? Primeiro, durante toda a vida, cuidar do estilo de vida, cuidar da alimentação e dos reflexos da má alimentação, como, por exemplo, a obesidade. O sistema musculoesquelético precisa do movimento adequado, por isso que o exercício físico, compatível com o que você pode fazer e, às vezes, com o que você precisa, é fundamental. Terceira, faça um acompanhamento médico adequado. Né? Converse com o seu médico, que pode ser especialista, mas pode ser já o médico clínico, generalista, o idoso procurar o seu geriatra, a mulher o ginecologista, mostrando para ele que tem questões do aparelho musculoesquelético, das doenças reumáticas que tem que ser abordadas. Cuide da sua saúde mental. Ou seja, uma coisa que eu faço, precisa tirar o mundo das costas. Né? Quando a gente carrega o mundo das costas, o corpo dói. Cuide da sua saúde mental. Né? E aí, tendo um quadro bem definido, vamos conversar com o médico para que ele possa fazer a prescrição adequada. Doutor, muito obrigada pela sua participação, sua disposição aqui em nos atender. Não, para mim foi uma grande honra e obrigado pelo espaço precioso, e nós estamos dentro da sociedade, eu e meus colegas estamos sempre à disposição. O Saúde é Vida fica por aqui. Obrigado ao pessoal de casa também pela companhia. Lembrando que você pode conferir todos os conteúdos no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo programa.